prometido, eu trouxe aqui para vocês alguém que está um pouquinho mais de tempo que eu nessa trajetória e que vai dar a opinião dele sobre essa mudança do mundo, da igreja, o que ele pensa sobre isso, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E não esqueçam de ir comentando também o que vocês pensam sobre tudo aquilo que a gente está conversando, tá bom? Gente, esse aqui é o Lourenço, meu sogro. Ele é presbítero da nossa igreja no Brasil, Brasil para Cristo. E, Lourenço, me diz, você vê essa perda da influência da igreja? Você acha que isso é real? Por que você acha que isso aconteceu? Traz a sua opinião, a sua visão pra gente também. Bom, na minha opinião, analisando este assunto, que não é um assunto simples, é um assunto complexo, é um assunto que tem uma gravidade, e eu diria que essa perda, este momento que a igreja está vivendo, ela não se resume exatamente nos últimos dias. Essa dificuldade da igreja sempre existiu, eu diria que em todo o tempo bíblico, nós tivemos esse tipo de problema, tanto que o povo muitas vezes precisou ser até mesmo corrigido por Deus pelo distanciamento. E uma das coisas que é fácil acontecer é você se distanciar de Deus. Nós temos muitos exemplos na Bíblia Sagrada, o próprio Davi, né, que conhecido como um homem segundo o coração de Deus, e que num descuido, na falta de observar a sua responsabilidade, ele deu margem para algo que trouxe um momento muito triste para a sua vida e também para os seus descendentes. Eu queria, abordando este assunto, como de fato funciona esse critério do nosso relacionamento com Deus, porque primeiramente o mais importante é o pessoal, é aquilo que você está disposto a fazer entre você e Deus. Eu quero dar um exemplo aqui. É como uma empresa bem sucedida. Vamos usar aqui, por exemplo, eu não vou citar nome, mas vamos usar uma empresa X que está bem estabelecida no comércio, no mercado. Imagine que você fosse contratado por essa empresa para trabalhar nessa empresa. Mas você te dado todo aquele apoio, você tem você tem uma vestimenta, você tem uma instrução de como funciona, como vai ser seu período de trabalho, o que você vai fazer na empresa. É assim que funciona. Mas um dia você começa o seu trabalho, mas passando-se os dias, da sua cabeça, você acha que você pode, como você tem você gosta da marca de um concorrente, por exemplo, você pega ali e estampa em parte daquele uniforme uma pequena bandeirinha com o emblema daquela empresa concorrente. Você pode até chegar na empresa, de repente ninguém vai notar que aquele emblema está ali. Mas no passar dos dias, alguém vai notar que aquilo ali não está certo. Não está dentro do que foi conversado, combinado. E você vai ser questionado sobre aquilo. E você vai ser convidado a não fazer aquilo, retirar aquele emblema. E se você insistir naquilo, você vai o quê? Você vai perder o seu emprego. Onde eu quero chegar com isso? O céu. Preste bastante atenção no que eu vou te falar. O céu, você tem que entender também que eu diria, uma empresa espiritual. Onde nós temos quem? Quem são os diretores dessa empresa? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual é o produto principal desta empresa? Qual é o produto principal? Primeiramente, a salvação que veio através de Cristo. Tendo o Pai como a coluna, que eu diria que foi mexida, porque ele mandou o Filho dele aqui na terra. Nós temos Jesus que veio para quebrar toda a dificuldade que nós tínhamos de ter acesso ao Pai, ligando esta ponte. E ele custou dele a própria vida dele. E quando ele voltou ao céu, o que ele disse? Eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Então nós temos toda uma bagagem de amparato nós temos êxito na nossa caminhada com Deus.
Isso é o principal. O principal, antes de pensar no coletivo, é o individual. Agora, se nós vamos compreender que o céu é como uma empresa espiritual, nós somos convocados para esta empresa. E o que é que nos é proposto dentro desta empresa? Santidade, fugirmos da aparência do mal, resistirmos ao diabo. Isso é a base da igreja. Só que nós temos um problema quanto a isso. A maior dificuldade é porque nós temos um caminhar que existem duas pernas, a perna espiritual e a perna material. E se não nos atentarmos, olhando principalmente naquele que é o nosso mentor da fé, que é o próprio Senhor Jesus, no que ele nos ensinou através da oração, de estar voltado para Deus, ele nos ensinou o caminho do amor, que não é fácil, nós sabemos que não é fácil, nos apartarmos das coisas erradas, porque o Pai, ele é santo. Nosso Deus, ele não compactua com o pecado, mas nós andamos por vista muitas vezes, e o que vemos nos atrai. Esse é o grande problema. Só que a gente se esquece que nós fomos eleitos para andarmos nesta terra, dar bom testemunho, fugirmos da aparência do mal, não nos esquecermos de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor está nos levando. Muitas vezes é difícil, sim, é difícil a caminhada, mas o Senhor não deixou. O próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. O Senhor nos fala de um caminho largo, de um caminho estreito. É assim que funciona. Então por que a igreja se perde? Primeiro, porque existe toda uma gama visual que nos é proposto todos os dias. E facilmente nós somos atraídos por estas coisas. E não estamos falando apenas de jovens, estamos falando de pessoas velhas, de pessoas que têm maturidade na igreja e que de repente estão em êxito no seu ministério e de repente eles caem e muitas vezes para não se levantar mais. Então, como resolver essa questão? Primeiro, lembrar da empresa espiritual, lembrar que você foi chamado, que você foi escolhido para estar, para servir a um Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda a honra e toda a glória. É assim que funciona. Então, por que se perde? Por que a igreja chegou aonde chegou? É porque, é claro, se não há esse comprometimento, primeiro individual, fica difícil você tratar do coletivo. E aí um desanima, o outro também desanima, um fazendo força e 10 não fazendo força, nós temos problema. Então, primeira coisa, não podemos nos esquecer que nós estamos apenas para um exemplo, nós estamos tratando de uma empresa espiritual, da mesma forma como o inferno também é uma empresa espiritual, que tende a levar as pessoas para a perdição, para se rebelar contra Deus, e muitos perderam a sua salvação por conta deste ato, que é um ato sério. Então essa é a minha posição. Então o que fazer? Como resolver essa questão? Como resolver? Primeiro, individualmente, parar para analisar. Eu faço parte de um grande projeto. O projeto de Deus não aceita uma bandeira estranha no uniforme do santo. O que é essa bandeira estranha? O pecado. Aquilo que nos distancia de Deus, a idolatria, a feitiçaria, tudo aquilo que Deus jamais irá compactuar com isso. E Deus não está nos forçando a servi-lo. Mas se vamos servi-lo, temos que vestir a camisa dessa empresa. E como voltar daquele que de repente está afastado de Deus? Está se sentindo não vestindo a camisa desta empresa? Clamar a Deus, tratar primeiro do individual. E se você pode conversar com uma pessoa de grão em grão, tratando deste assunto com seriedade, você vai fortalecer o seu irmão vai fortalecer o outro irmão, e daqui a um pouco nós temos uma corrente de oração que vai ganhando proporções e, enfim, nós vamos atingir o êxito. Agora, tentar atingir o coletivo de uma vez só, muitas vezes é difícil. É difícil porque as pessoas estão desatentas, estão carnais, estão mais na carne do que no espírito, mas tratando individualmente da seriedade do reino de Deus, eu acredito que a igreja tem tudo para se levantar e para voltar para o lugar da onde ela foi chamada, que é servir
adorar e bendizer aquele que é digno de toda honra e toda glória. O dono dessa empresa é Deus. Essa é a minha posição diante deste assunto. A gente viu também um pouco de como as atitudes individuais refletem no coletivo com o Covid, né? O quanto que pessoas muitas vezes egoístas que saíam das suas casas e iam pra rua, infectavam um, que infectava outro, e de repente várias pessoas. Foi assim que tudo começou, né? Tivemos aí uma pandemia mundial, inclusive. Então nós vemos como o efeito de atitudes individuais, elas podem afetar o coletivo, tanto para o mal, como nesse exemplo, mas para o bem, como no exemplo da empresa, né? Que se você tem ali cada funcionário falando uma língua, seguindo uma linha de raciocínio, ou né, sendo egoístas ali dentro do seu propósito, não vai funcionar a empresa bem, né? Exato. E quando todo mundo se dispõe a começar por si mesmo, né? Eu acho que a primeira coisa quando você entra numa empresa, é ler o manual da empresa. Exato. É ter contato com ali o seu supervisor direto e entender quais são as suas funções. Correto. Carol, não te interrompendo, me lembrei de algo que a gente pode até aqui usar como exemplo. Eu me lembro quando nós tínhamos a ideia de buscar o batismo com o Espírito Santo, que é um passo importante, mas também que requer esforço da nossa parte e realmente tratar deste assunto com muita aplicação. Eu me lembro quando eu fui buscar o batismo com o Espírito Santo, eu precisei da ajuda de alguns irmãos que estavam também na mesma caminhada. Sozinho eu tinha uma força, mas quando eu conversei com aqueles que estavam interessados pelo mesmo assunto, nós buscamos uma força tal que nós tínhamos a ideia de termos um momento separado dos demais, que não estavam tanto se importando com isso. Nós buscamos a Deus de uma forma diferenciada, com a mesma visão, e agora nós não tínhamos mais interferência. Isso é o importante. Se chegarmos ao ponto de que o mundo não interfira na nossa relação com Deus, nós teremos êxito. Por essa atitude de buscar todos juntos numa mesma visão, os que buscaram, todos foram batizados com o Espírito Santo. E eu até falei sobre isso um pouco anteriormente nesse vídeo, sobre esse exemplo, né? E que antigamente era muito mais difícil, porque provavelmente você não tinha um carro, ou também a questão do tempo, tudo é prioridade, né? Hoje em dia a gente se perde muito no tempo, porque a gente mudou as prioridades. E foi até assim, a internet ela é maravilhosa, estamos aqui usando da internet para poder falar sobre tudo isso, mas se nós também não tomarmos cuidado, ela pode ser uma pedra de tropeço, né? Uma pedrinha ali no sapato que nos impede e que acaba sendo uma desculpa para nós não tirarmos esse tempo e nos dedicarmos com o coração, né? Que nem você falou, não, vamos nos retirar, tirar as interferências, pra gente ter uma busca diferenciada, e tenho certeza que isso refletiu nessas outras pessoas, né? Ó, vamos junto, né? Vamos dar a mão aqui, vamos caminhar junto. Isso facilitou o processo e, consequentemente, isso, se todo mundo tivesse essa visão de vamos dar as mãos e vamos fazer a diferença, vamos buscar de uma maneira diferente, isso refletiria ainda mais na nossa sociedade como um todo, né? Sim, sim. Eu me lembro também, Carol, até para a gente enriquecer mais este assunto, uma frase da música da então falecida Ludmilla Feber. Sim. Eu nunca me esqueci disso. Há muitos anos eu às vezes penso nessa frase, quando me pego querendo ficar desanimado. Há uma frase numa música que diz assim, a decisão em mim é radical, vou me lançar no sobrenatural. A parte dessa música, todas as vezes que eu passo por dificuldade, como o próprio Jesus disse, nós teremos aflições e ninguém escapa disso, eu me apego nessa frase. O segredo da vitória do cristão é estar focado no mundo espiritual, porque o mundo material Deus cuida e cuida muito bem.
Primeiro nós nos voltamos para Deus, nós buscamos a Deus, nós vestimos a camisa desta empresa, nós nos entregamos a Ele. As demais coisas, Ele nos entrega. O nosso erro é muitas vezes nos basearmos nas coisas terrenas, materiais, que aparentemente te traz uma alegria, mas são alegrias que duram segundos, minutos e diria até algumas horas, mas não mais do que isso. Como então não nos voltarmos para aquele que nos criou, que nos permitiu nascer nessa terra e que conhece a nossa existência como diferente de nós mesmos, que temos dificuldade muitas vezes de compreender o nosso ser. Se queremos ter êxito, primeiramente amarmos ao nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Esta é a chave principal. Eu quero dizer uma coisa para você que vai assistir esse vídeo, você vai se lembrar disso. Eu acredito que um dia você, através do YouTuber, ou numa igreja, ou de uma rádio FM, eu não sei, você ouviu uma canção. Essa canção, de repente, foi cantada por uma criança. Mas aquela canção tocou fortemente no seu coração, de uma forma que você não parou de pensar naquela canção e até se pôs a cantar aquela canção. E o que aquela canção fez contigo? Ela te deixou leve, ela te deixou em paz, ela tirou o seu desânimo, a sua tristeza, te colocou. Uma simples música mexeu com você. Então, onde Deus não precisa de fórmulas mirabolantes, Deus precisa de obediência a Ele e de confiar nele. Até mesmo os profetas, muitas vezes, se paralisaram diante de situações. O próprio Moisés, enquanto eu sei que a situação era gravíssima, era angustiante, eles estavam com o povo parado diante do mar, não havia solução alguma. Se eles corressem para a direita ou para a esquerda, eles seriam capturados e a situação seria caótica. Voltar para trás era voltar para se encontrar com o inimigo que estava vindo furiosamente para não passar a mão na cabeça, mas haveria morte e muitas mortes. Mas o que aconteceu? O nosso Deus, e isso é bom que você se lembre, o nosso Deus fez o seguinte: Ele fez um caminho aonde não havia possibilidade aos olhos do homem. Entenda o que eu estou te dizendo. Deus mostrou um caminho aonde era impossível nós, pela visão material, acharmos esse caminho. Mas em Deus nós temos o caminho preparado por Ele. A sua situação pode estar a mais difícil, você pode estar desanimado, cansado, triste, abatido. Eu digo para você, Deus tem um caminho, um milagre para a sua vida. Isto é o mais importante. E quando Moisés foi questionar, Senhor, o que eu faço? Ele disse, Moisés, por que esse povo está parado? Manda que este povo marche. E as águas se abrem no meio daquele mar e eles passaram a pés enxuto. O nosso Deus é o Deus de milagre. Esta é a nossa compreensão. Se queremos fazer isto, vamos partir de nós mesmos. Um telefonema ou uma mensagem de WhatsApp, sabe? Você pode estar pregando o evangelho, você pode estar trazendo leveza. Uma canção cantada, movida pelo Espírito Santo, que seja numa criança, faz um homem velho chorar e se voltar para o Senhor, porque Deus não tem dificuldade e não haverá obra maligna, satânica que pode parar diante de um Deus que é poderoso, e a Ele nós rendemos toda a honra e toda a glória.